Olha, a Bíblia diz assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, o versículo de número 15 ao 17, interessante. Jesus estava já na sua agenda, abençoar os adultos, mas também abençoar as crianças. Mas, quando se fala de crianças, de repente tem algumas travessuras, tem alguns gritos, e os discípulos, veja bem, os discípulos, hein? Eles começaram a impedir os pais de que trouxesse as crianças até Jesus. Muito barulho, criança, não sei o quê. E até criança, 10, 12 anos, 8 anos, 7 anos. Os pais começaram a trazer aquelas crianças para que Jesus a tocasse. Ou seja, para que Jesus impusesse as suas mãos e os abençoasse. Mas a Bíblia diz, e os seus discípulos, vendo isso, o que eles faziam? Repreendiam. Sabe que às vezes tem pessoas ao nosso lado que ao invés de ajudar a pessoa que está chegando na igreja, ou a pessoa que precisa de ajuda, às vezes quer afastar. Olha os discípulos, olha a atitude. Os discípulos repreendiam-nos. O que Jesus falou a seguir? Mas Jesus, chamando-os para si, chamou a atenção deles. Vem cá, espera um pouquinho aí, criança. Vem cá. Ele chama para si e ele disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Oh, irmão, que lição maravilhosa. Então eu tenho o prazer de apresentar uma criança a Jesus. Seja filho de crente, seja o que os pais ainda não sejam crentes, não tem problema. Primeiro que Jesus prova aí que dos tais é o reino dos céus. Isso equivale a dizer que a criança não tem pecado. O pai pode ser até um pecador, a mãe, mas a criança não tem, é inocente. Olha para cá, enquanto a criança não usufruir do uso de razão, ou seja, não saber distinguir ou discernir o bem do mal, ela é inocente. Alguém diz, pastor, mas se Jesus vier, o que vai ser das crianças? Elas vão subir primeiro, porque dos tais é o reino dos céus. Agora, cabe aos pais uma responsabilidade, e os avós também, de instruí-la nos caminhos do Senhor, na doutrina e admoestação do Senhor. Então, compete a vocês essa responsabilidade, que está escrito lá em Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6, está escrito lá, instrui o menino, ou ensina o menino, ou educa o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, a Lívia não se desviará do caminho. Que coisa tremenda, irmão. Isso é Bíblia. Quantos podem glorificar a Deus por essa apresentação? Então, o nosso guerreiro aqui vai segurar o microfone para mim e eu vou tomá-la em meus braços. Olha, se ela ficar quietinha, vai. Jesus, não vai ficar. Mas levante a mão, fique em pé a igreja. É difícil, né? Mas vamos orar pela Guerreiro, para que Jesus venha lhe dar muita saúde e que a vivência dela nesta terra seja benévola. Que Deus venha usar a vida dela, usar vocês, os pais, os avós, e que ela seja uma bênção para a família, mas também para a sociedade. Amém, igreja? Querido Deus, eu apresento aqui a Lívia, essa criança, que nesse momento está sendo apresentada a Ti. Pai, é uma consagração. Equivale dizer que quando apresentamos esta criança, ou uma criança a Ti, o Senhor começa a partir daquele momento direcionar, a vida, os passos desta criança, e que a partir daquele momento o Senhor começa a cuidar, aleluia, com muito carinho, dando saúde, dando graça, Senhor, e o Senhor começa a projetar um plano maravilhoso
em sua vida. É dessa maneira que nós oramos agora pela Lívia Figueiredo, que o Senhor abençoe esta criança com saúde e paz, que ela possa crescer numa estatura perfeita, com muita saúde, diligência, com muita sabedoria, como diz a tua palavra, que o menino Jesus crescia na graça e no conhecimento. Muito obrigado, assim nós apresentamos esta criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz amém. Amém. Parabéns. Aqui. Vamos tirar uma foto, cadê? Vai lá.